Glórias a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero meditar aqui juntamente com os irmãos ouvintes uma das leis mais certas do mundo, de Deus, né? Que Deus criou, colocou no mundo, na natureza, no universo. Uma lei implacável, que muitos têm colhido coisas amargas por não observar esse princípio. Está escrito no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, o versículo da palavra de Deus está dizendo, né? Não se engane, não se engane, não vos enganeis, não se deixe ser enganado. Jeremias já disse, né? Enganoso é o coração do homem, terrivelmente perverso, quem o conhecerá? Né? O Senhor, que esquadrinha, conhece o coração e dá conforme, devolve conforme a obra de cada um. Né? Mas aqui diz, não vos enganeis. De Deus não se zomba, ninguém zomba de Deus, ninguém, né, venceu a Deus, ninguém enganou a Deus até hoje. Então não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, plantar, a semente que ele plantar, o plantio é livre, né? Isso também ceifará, a colheita é inevitável. Então, irmãos, procure plantar coisas boas, né? Vença o mal com o bem. Aqui, logo após, no versículo 9, diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então faça o bem, né, irmãos? Louvado seja Deus. Tudo que nós plantar, nós vamos colher. Olha o exemplo de Davi, né? Davi semeou ali uma violência, né, não era necessária, né? Uma violência desnecessária, não era em guerra. Né? Em guerra ele matou milhares, mas ali se justificava. Mas quando ele semeou uma violência e um pecado terrível, ali a colheita foi cruel, né, irmãos? Foi pro resto praticamente da sua vida ali, com muita dor, muitas lágrimas, né? Olha Jacó, né? Enganou lá o seu irmão, era o escolhido de Deus, mas a maneira que ele, né, tirou a primogenitura ali, ganhou a primogenitura do seu irmão Esaú, foi de maneira astuciosa, enganosa, e ele continuou, depois daquilo ali, ele sofreu engano, né, o resto da sua vida. Foi enganado por Labão, seu sogro, por muitos anos, né? Foi enganado pelos seus filhos que lhe mentiram que José tinha sido morto por uma fera, passou a vida inteira enganado. E assim também os irmãos de José, que mentiram para o pai, também sofreram, viram a dor do pai, foram provados por José, sofreram na pele, sentiram na própria carne a dor do engano, a pressão do engano, né, a opressão, né, o perigo ali que eles sentiram, né, o medo que eles sentiram ali no Egito anos depois. E a Bíblia está cheia de relatos, né? Tudo que o homem semeou, ele colheu. Por isso observe muito essa palavra, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Né? Até os anjos, né? Satanás, que arrastou a terça parte dos anjos, foram transformados em demônios, Apocalipse capítulo 12. Então vejamos que ninguém escapa dessa lei, desse princípio. Por isso, plante coisas boas. Se você vê o seu irmão prosperando, não estrague a bênção dele. Né? Se tu não puder ajudar, não atrapalhe. Né? Muitos estão sofrendo hoje, irmãos, porque quando chegou o tempo de Deus abençoar alguém, eles viram, ficaram com inveja, tiveram cobiça, né? Ficaram questionando, atrapalharam a bênção daquele irmão, daquela pessoa. Aí quando chegou a vez deles serem abençoados, o inimigo teve a desculpa também e a legalidade para usar alguém para atrapalhar a bênção deles também. Ou seja, a lei da semeadura. Por isso semeie coisas boas. Se tu vê alguém sendo abençoado, o Senhor abençoa ainda mais. Ou pelo menos fique neutro. Mas o contrário, né? A gente vê crentes antigos, servos de Deus já com tempo de igreja, não suportam ver alguém abençoado, não suportam, começam a murmurar, começam a defraudar, começam a criticar, né? A defamar,
muitas vezes armam laços ali, tropeços, né, irmãos? Zombam, né? E aí, quando chega a vez deles ser abençoado, né, o inimigo usa alguém também para estragar a bênção para eles. Isso é falta de inteligência, mas falta principalmente conhecer a palavra de Deus. Né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos, Pai querido, pedindo sabedoria e graça, para nós poder observar a sua palavra, os princípios gloriosos, os princípios imutáveis da sua palavra. Tua palavra diz que aquilo que nós plantar, semear, irremediavelmente iremos colher, Senhor. Por isso o plantio é livre, mas a colheita é inevitável. Dá sabedoria, dá graça para nós plantar coisas boas, amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, ajudar eles, Senhor, quando estiver sendo abençoado, que não venhamos a atrapalhar, que não venhamos a criar situações adversas, mas que sejamos bênção para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e graças a Deus.